De volta com o Educador em Entrevista. Hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito de fake news na companhia do professor Eduardo Soares. Eduardo, obrigado pela participação com a gente. Bom dia. Bom dia, eu que agradeço, Luciano. Sempre um prazer estar aqui com você, estar aqui na audiência da TV Educadora. Bom, o tema fake news não é novo, né, mas eu acredito que no volume, como nós estamos vendo nesse período eleitoral, parece até inimaginável, né, o quanto isso tem se tornado uma rotina da eleição. Vamos entender por aí, né? Se até a ministra do STF está assustada com o número de fake news que estamos tendo no período eleitoral e dizendo que nem eles estavam preparados para essa avalanche, né? É algo que, no mínimo, a gente tem que pensar e levar em consideração que isso tem um efeito grandioso, principalmente no momento que a gente está vivendo, que é um período eleitoral, né? As fake news não é nada novo, né? Se a gente pensar e vamos traduzir desde o início aí, que são notícias mentirosas, vamos dizer assim, na informação que não é verdadeira, que elas ganham um corpus grande nesse movimento que a gente tem em rede social hoje. Então, logicamente, se a gente levar fake news para o momento eleitoral, a gente lembra que existia sempre o tal do boato, né? O boca a boca. Você estava lá dentro do ônibus, entrava alguém, uma mulher com uma criança, e falava lá, né? Oh, você sabe o fulano de tal, o candidato tal? Nossa, ele trai a mulher, ele não sei o que, ele é ruim. Descia no próximo ponto, já tinha feito um estrago, porque já tinha soltado um boato mentiroso que muitas vezes iria prejudicar um resultado, iria prejudicar de alguma forma um candidato. E aí, se a gente vê hoje com as redes sociais, esse boca a boca ele se torna um megafone, né? Ele é um celeiro aí de criação de notícias que não são verdadeiras, que podem ser disseminadas de uma forma muito fácil pelas redes sociais, né? Haja visto que, além de a gente pensar em Facebook, Instagram, todas essas redes mais abertas, acho que o campeão de fake news que a gente tem é o WhatsApp, né? É o WhatsApp porque ele é meio, vamos dizer assim, uma rede social secreta. Esqueceram de olhar para essa rede social, onde você tem ali o grupo da família, você tem o grupo do trabalho, o grupo do futebol, todos os grupos ali possíveis e imaginários, e são nesses grupos, nesses pequenos nichos, que as fake news ganham uma grande onda, né? Você recebe um áudio ali de alguém dizendo que é o general, o capitão, é a polícia, é alguém muito importante, que na verdade não é ninguém, e você acaba acreditando naquilo, mandando aquilo para frente. Você recebe uma matéria ali, dito até com um dígito ali embaixo, te garantindo que aquilo é de um veículo muito importante, uma referência, e na verdade aquilo foi criado, uma arte criada, e você manda aquilo para frente, acreditando que vai ser interessante. Então as fake news ganham corpos aí nesse momento em que a gente, fazendo uso de rede social o dia inteiro, que é uma mudança de comportamento social, quer dizer, a gente passa muito mais tempo dentro do celular do que na vida aqui fora, a gente não entra online, mas a gente vive online, e aí o celeiro das fake news acabam aí sendo abastecidos porque as pessoas disseminam isso para frente, né? Se a gente não tivesse o digital, a gente teria um volume com certeza menor, que seria o boca a boca de sempre, né? Mas como a gente tem o digital, que é fácil, qualquer um pode compartilhar, pode mandar isso para frente de uma forma muito rápida, muito eficiente, muito, né, basta eu querer, eu apertar um botão e mandar para frente. Então elas se disseminam de uma forma muito rápida, Luciano. E conceituando, né, vamos pensar nos vários modelos de fakes que a gente tem aí. Primeiro a gente tinha blogs e sites especializados nessa questão, né? Então a gente tem uns que são na rotina denunciados a esse respeito. Exato. A gente tem a mentira absoluta dentro da fake news ou a deturpação da verdade, que também é um modelo de fake news, né? Pega uma frase isolada, né? Olha, fulano disse que não come carne. Aí você vai observar, ele disse na frase que não come carne de porco, e isso foi editado. Exatamente. Né? Você tem essas várias nuances, vamos dizer assim,
das fake news, né? Antigamente você tinha vários blogs que na verdade acabam hoje se transformando aí em sites, mesmo em portais, né? E também em páginas no Facebook, né? Muitas vezes colocada aí, o próprio Facebook vem a público aí, tirou várias páginas de circulação no Brasil, houve uma queixa, houve uma guerra, mas ele tirou e assim a gente tem que pensar que o Facebook a gente é responsabilizado sim quando a gente coloca alguma coisa ali na rede social, porque na verdade a gente fala a minha página, não é a minha página, né? Eu sou convidado a estar na rede social, né? A rede social pertence a alguém, é um veículo como qualquer outro que existe, né? Eu sou convidado a estar ali, então no momento em que alguém achar que eu estou fazendo algo que não é bom para eles, com certeza eles vão, na verdade, retirar do ar. Mas a gente tem essa nuance dos blogs, que tem credibilidade, tem muitos blogs que nasceram com uma credibilidade alta, com uma penetração interessante dentro da vida das pessoas. E às vezes as pessoas se informam mais pelo blog do que até pelo site, um portal de notícias mais famoso, vamos dizer assim, né, de um grande veículo e tudo mais. Aí você vai ter exatamente, como você disse, Luciana, a questão aquilo que é mentira, mas não deixa de ser verdade. Mas na verdade é um bom recorte ali que é feito e é trabalhado da melhor maneira que eu queira utilizar aquela informação, né? Então sai lá que um candidato, por exemplo, ele estava no governo e ele deixou de aprovar 20% das emendas que chegaram para ele enquanto parlamentar. Se eu coloco dessa maneira, você fala assim, nossa, mas o cara não aprovou 20%, mas ninguém vai lá dizer que ele, na verdade, aprovou 80% das emendas. Né? Então, isso já é um jeito de eu manipular a verdade e colocar ela da forma como mais me convém. Aquele que quer exaltar a figura do candidato vai dizer que ele aprovou 80%, aquele que quer denegrir vai dizer que ele não deixou de aprovar, na verdade, os 20%. Né? E dentro dessas nuances aí, a gente trabalha com o quê? Muito com o que eu quero acreditar. Então, as fake news, elas são disseminadas, elas são propagadas exatamente porque eu quero acreditar que aquilo é verdade. Então, se eu tenho ali uma raiz mais cultural, mais de identidade com esse candidato ou com aquele candidato, ou na verdade com essa informação, com aquela, eu quero que aquilo seja verdade. E muitas vezes eu não vou procurar, eu não vou atrás de uma outra fonte, de um outro lugar que possa me confirmar que aquilo é realmente verdade. Eu acredito por quê? Porque eu quero realmente acreditar que aquilo seja verdade, né? E uma coisa interessante também, que a gente acaba observando, é como entender a fake news, né? Uma das coisas que eu via sempre eram algumas dicas básicas, né? Por exemplo, olha, entrei num site ou num blog, ele é de um veículo de comunicação já consagrado ou não, né? A matéria é assinada por quem? Essa pessoa realmente existe, né? Dá um Google naquele nome, porque às vezes a gente vê até nomes similares a de jornalistas conhecidos. Né? Com certeza, né? Você vai lá, coloca e... Bom, a gente vê frases, né? Quantas vezes as frases não são atribuídas a grandes pensadores, a grandes escritores, professores. Vamos dar um exemplo aí, Paulo Freire, né? Já falou tanta coisa. Pedro Bial, coitado, ele é o rei, né? Ele fala sobre tudo. Arnaldo Jabor e Clarice Lispector. Nossa Senhora. Miriam Leitão, né? Qualquer um, as pessoas tomam essas frases como se fossem dessas pessoas e disseminam, quer dizer, tem uma credibilidade ali, né? Eu conheço essa pessoa, poxa, essa pessoa disse isso, ela se interpreta com isso, não, vou mandar para frente, é exatamente o que eu penso. E vai bem nesse sentido, né? É exatamente o que eu penso, né? E nesse momento aí, o que eu estou fazendo? Eu estou disseminando algo que é irreal, que não é uma verdade, que eu posso ser passível, inclusive, de ser processado e tudo mais por isso. Então, existem questões legais aí ligadas a fake news. Não existe assim, você vai ser por fake news. Mas existem outras leis, né, que se você denegrir a imagem de alguém, você pode ser punido, tem multa, então não dá para ser tão livre assim, né, nesse conceito. E como assim as fake news estão atrapalhando as verdades? Então você tem um volume tão grande, você vê que um jornal de credibilidade, como por exemplo a Folha de São Paulo, bem antes do período eleitoral, ela já se declarou, vamos sair do
Facebook, vamos sair de algumas redes sociais, porque a gente não acredita a gente não quer ficar se comparando as notícias falsas, né? Porque é exatamente o que você disse, vai estar uma linha, pô, essa notícia do jornal tal. E existe, Luciano, sites que produzem fake news. Você tem lá um espaço da imagem, você sobe a imagem, você coloca qual veículo que você quer. Eu quero que seja do estado de São Paulo, eu quero que essa notícia seja da Rádio Globo, né? Então você coloca dados, você escreve o texto que você quer, e a hora que você aperta para gerar, ele é um gerador de fake news. Ele gera um link, uma carinha igualzinha como se fosse uma notícia verdadeira, né? E a hora que você vai clicar ali, vai para um site qualquer tal, mas as pessoas normalmente acabam lendo só aquela imagem, só vendo só aquela primeira tela e acreditam que aquilo realmente, o jornal pode ter falado isso, o site pode ter falado isso, aquela pessoa famosa pode ter falado isso, e aí você é no momento influenciado, e pior que ser impactado. Pior que você ser impactado é você disseminar isso adiante, né? A gente fez uma comparaçãozinha básica outro dia. Você tem grupos de WhatsApp, por exemplo. Você tem 3 grupos de 40 pessoas. No momento em que você recebe uma notícia dessa, que é falsa, e você joga nesses 3 grupos de 40 pessoas, né? São na verdade, mais de 120 pessoas impactadas que vão impactar mais... no mínimo triplo de pessoas se disseminarem isso também. Então isso acontece de uma forma muito rápida, e se você não for direto na raiz, né, e eu costumo dar aquele exemplo básico do cachorrinho perdido, né? Normalmente as pessoas colocam na rede social que tem um cachorro perdido, e daí alguns minutos, algumas horas depois ele é encontrado, mas as pessoas continuam compartilhando que ele está perdido e ninguém volta lá no original para saber se ele foi achado mesmo. A mesma forma com a notícia falsa, né? Se eu não vou buscar o original, se eu não vou pesquisar em outros sites, se eu não olhar, por exemplo, a data, muitas vezes o pessoal pega a data, né? Você quer ver, ontem, por exemplo, a gente teve um apagão do YouTube à noite, né? O YouTube saiu do ar, ficou ali praticamente uma hora e pouquinho sem estar no ar a rede social YouTube, né? E todo mundo assiste vídeo. O que aconteceu? As pessoas pesquisaram o que poderia estar acontecendo, pegaram uma notícia lá de 2008, né, que teve um apagão do YouTube, que foram retiradas umas páginas do ar em relação ao Paquistão e tal, e começaram a compartilhar isso como se fosse de agora, né? Então, vejam só, na verdade não deixa de ser verdade, mas não é a verdade agora, né? E isso vai se propagando de uma forma muito rápida. Então a gente tem que tomar cuidado, porque as fake news só existem porque nós é que nos colocamos à disposição para trabalhar, para fazer essa fake news ir para frente, né? Quando se pensa, né, nessa questão da disseminação, nós tivemos aí TSE pedindo para retirar algumas notícias, né, de vários candidatos ao longo do período eleitoral, mas de uma maneira geral das redes sociais. O problema é o WhatsApp, né? Exatamente. A interferência no WhatsApp tem sido muito complicada por ser uma rede fechada. Exatamente, né? Acho que se esqueceu exatamente dessa rede WhatsApp, que, poxa vida, no Facebook, maravilha, eu estou impactando uma turma grande, está aberto aquilo para todo mundo, então vamos retirar a página do ar, porque a página está sendo tendenciosa, ela está divulgando muita notícia falsa, então vamos retirar o Facebook do ar. O Instagram, de alguma forma, o Twitter, qualquer outra rede social aberta de alguma forma, vamos tirar do ar, existe como fazer isso, existe como suspender, a gente está enxergando. Agora, o WhatsApp é quase uma deep web, né? Vamos dizer assim, uma internet meio que sem um certo controle, né? E esqueceram aí que esse universo do WhatsApp veio crescendo de uma forma inimaginável, podemos dizer assim, né? Porque eu faço a informação de que modo? É de 1 para 1, ou é de 1 para vários, ou de vários para 1, né? Então, e de uma forma muito secreta, não tem como a gente conter o número de grupos que são criados, como as pessoas participam desses grupos, né? Até de que forma as pessoas estão sendo impactadas nesses grupos por notícias falsas, né? Sabe-se que existe um volume muito grande, e é o maior volume de fake news que a gente tem, principalmente agora no período eleitoral, está contido no WhatsApp, principalmente em grupos. Então, normalmente, se você entra num grupo,
você vai ser impactado, e qualquer grupo, né? Seja no grupo da família, seja no grupo do futebol, seja num grupo político também. Existem grandes grupos aí com mais de, sei lá, 1000 pessoas, né? Dentro desses grupos políticos, que existem pessoas que foram inseridas ou que pediram para entrar nesses grupos, e muitas vezes tem pessoas que estão lá dentro só para disseminar fake news, né? Para fazer com que essas notícias falsas cheguem até as outras pessoas, né? Então, com certeza, sem dúvida nenhuma, nessas eleições, o WhatsApp foi a ferramenta mais utilizada. E a presidente do STF, ela vem a público logo depois do primeiro turno e diz, olha, nós não estávamos preparados para esse volume de fake news, né? Estamos aprendendo a lidar ainda com as fake news, né? E não é só no Brasil. Você fala assim, não, mas isso é só um fenômeno no Brasil, que a justiça, que as leis não conseguem lidar com isso. Não, os Estados Unidos sofrem até hoje, eles vão passar agora por uma eleição também legislativa novamente, né? E estão sim preocupados com isso, mas é algo que ainda, vamos dizer assim, se tem algo que ainda está muito fora do controle, é o WhatsApp. E ele pode sim influenciar, e como está influenciando muita gente através de falsas notícias, né? E, de fato, a gente acaba vendo isso, né? Você tem aquelas pessoas que são contratadas para tal, não só para criar, como também para disseminar, e a gente sabe que isso existe, né? Se fala aí no TSE, inclusive, de punição a respeito disso, porque já se vê ligações de pagamentos, e a gente já via isso antes mesmo do período eleitoral, né? De deputados pagando sites extraoficiais e blogs extraoficiais que geram fake news. Exatamente. Você vê, por exemplo, assim, às vezes tem páginas do Facebook que você estava, que você seguia essa página, por exemplo, até um certo tempo antes das eleições, e ela era lá, sei lá, unicórnios felizes, né? E ela tinha, de repente, um volume grande de pessoas, e você estava lá no meio, inclusive. E daí a gente vê que houveram políticos que compraram essa página e mudaram o nome. Da noite para o dia você estava em Unicórnios Felizes, você já não estava mais, você estava numa página lá, João, né? da Silva, deputado. Exatamente, ou fulano anti-ciclano, ou contra o Beltrano, tá? Você estava taxado ali dentro de um lugar que, né? Mas aí o que acontece? Essas páginas são passíveis do quê? De uma denúncia. Pode haver uma denúncia, né? Qualquer um pode denunciar uma página, e é muito simples, é só você printar a página, tem um aplicativo até que você faz denúncia, né? Só procurar lá, aplicativo de denúncia, tem vários na verdade, né? Tem acho que é o mais famoso, acho que é o Pardal, se eu não me engano, né? Que você pode fazer denúncia, inclusive no momento eleitoral, se está havendo boca de urna, se o pessoal está colocando santinho de forma indevida, e enfim, isso vale também para as redes sociais. Olha, esse cara está passando do ponto, olha, essa página mudou, vamos printar ali a tela, vamos tirar uma foto, vamos enviar isso. Todo mundo pode colaborar, de certa forma, a diminuir esse processo da mentira, de quando passa do ponto. E essa questão que você falou, Luciano, que é muito importante e muito grave, de que como muitas pessoas são pagas para isso, né? E se isso for comprovado, isso também é um grande crime hediondo aí, né? De, na verdade, você está difamando um certo candidato, você está pagando, remunerando pessoas para difamar certo candidato ou certa candidata, enfim, né? E a gente sabe que existe isso. Como também existem os robozinhos, né? Que também são programados para te seguir. Então, se você vai lá, por exemplo, faz o teste, vai numa página de uma rede social qualquer aí, dessas polêmicas que tem falando sobre algum candidato e tal, deixe um post lá que você vai ver que você vai ser impactado por notícias aí que vão tentar te convencer do contrário daquela tua opinião que você está colocando, né? Essa talvez seja a pior arma aí sendo utilizada, né? Nós vimos aí o escândalo do próprio Facebook, ele está muito preocupado com isso, a rede social, né? Desde o ano passado, aliás, do começo desse ano que teve esse escândalo aí das eleições norte-americanas, mas existem indícios que candidatos no Brasil fizeram algo já muito parecido, né? Existem vídeos aí que não são fakes, né? Mostrando exatamente como que alguns candidatos no Brasil chegaram a fazer algo muito parecido, a comprar exatamente esse perfil psicológico das pessoas, né? Então eu entendo o jeito que você pensa, aquilo que você quer
quer ouvir e eu faço uma entrega de algo para você exatamente baseado naquilo que você acredita. Porque daí é mais fácil fazer você acreditar numa mentira, né? Eu levando para você exatamente aquilo que você quer acreditar. Isso baseado no jeito que a gente utiliza a rede social. Então isso é muito grave. Isso não é uma manipulação somente assim de eu pegar classe social, a pessoa da classe social X, então eu vou falar com ela dessa maneira. Não são esses índices que a gente está falando. Uma manipulação de mente e corações, vamos dizer. É muito para o lado emocional, né? E a gente vê que, principalmente essas eleições, estão sendo levadas exatamente muito pelo emocional e as brigas, as discussões são muito acaloradas nesse sentido, muito mais regados à emoção do que, na verdade, a razão, a contexto e tudo mais, né? A gente acaba vendo também a questão das fakes que pegam e das que não pegam, né? E do quanto isso é disseminado ou faz uma ação. Ou do quanto uma ação que tem uma característica passa a ganhar outra, né? Nós tivemos duas questões, né, vou falar das de ontem que o TSE mandou retirar, né? Uma relacionada ao candidato Bolsonaro no que dizia respeito à votação específica da questão com as crianças com deficiência, né, que o projeto foi aprovado por unanimidade. Pegaram o discurso do candidato ao longo do debate, que era contrário a alguns pontos, e colocaram um discurso como sendo o voto, como se ele tivesse votado contra o projeto, né? Na outra ponta, a questão do Haddad com o kit gay, né, que está desde 2011 essa falácia, mas que era o projeto Escola Sem Homofobia, né? Era um projeto para falar contra a discriminação e que ganhou uma outra vertente, né? São duas questões que o TSE mandou retirar dos sites, mas que ainda hoje a gente ainda vê nas redes sociais pessoas multiplicando e jurando que é verdade. Exatamente, e a gente vai ver isso ainda se multiplicando, né? Tanto essas duas como outras várias, como você disse, tem coisa que pega, né? Que são principalmente as questões mais polêmicas. Então, quando eu faço um discurso que se conecta com você, então, puxa, eu quero discutir isso. Eu quero entender sobre isso aí, né? Então, puxa, a questão da deficiência, a questão dos gays, né? Então, isso tem um apelo emocional e um apelo nacional grande, né? Quer dizer, todo mundo quer discutir sobre isso e, de fato, é algo muito polêmico, né? A mesma coisa de eu colocar questões como o aborto, questões como pena de morte, como porte de arma, que a gente tem visto, questões relacionadas à saúde, à educação, à segurança, à economia. Então eu pego esses trechos que são coisas que estão muito próximas da população e que eu sei que eu vou falar diretamente com o seu Zé, com o seu João, com a Dona Maria, e que para eles tem uma importância isso, e eu coloco de uma forma a privilegiar ou a denegrir certa pessoa, e isso com certeza são os pontos que eu sei que de alguma forma eles vão sobressair e eles vão levar uma discussão grande. Então, beleza, o TSE está de olho nessas questões, né? Ao meu ver, muito atrasado, quer dizer, a gente está num segundo turno de uma eleição, a gente vê questões aí que já estão sendo discutidas há muito tempo e que levam um tempo para pegar, né? Vamos dizer assim, para se conectar com as pessoas, né? E aí, para você desmentir uma verdade, uma mentira, aliás, né? Desmentir aquilo que não é verdade, né? Isso também leva tempo, né? Aquela história, uma mentira contada mais de uma vez, ela se torna verdade, né? Imagina durante 2, 3 anos eu falando sobre a mesma coisa, fazendo um recorte errado ali e passando isso adiante. Isso vai levar para eu desmentir ou para eu dizer, vamos tirar do ar, mas eu vou tirar do ar da onde? Da página oficial do candidato? Mas o quanto que isso já foi disseminado entre as pessoas e o quanto ainda perambula pelas pessoas. E ainda mais pensando, Luciano, que neste momento é o momento que a gente vive a saturação. Então, assim, as pessoas querem pouco agora, existe um comportamento de você querer pouco buscar mais informações. Porque, na teoria, tudo que você tinha que se informar sobre os candidatos, sobre o que eles pensam e tudo mais, as pessoas meio que assim já estão no limite de, eu não aguento mais. Quantas pessoas que a gente está vendo dizendo, de amigos, dizendo, eu não aguento mais rede social. Eu tenho amigos que saíram das redes sociais, né, desligaram o celular, inclusive, estão desconectando o WhatsApp, porque assim, eu não aguento mais, essa é a palavra de ordem, né? Eu não aguento mais tanta notícia.
né? E o ser humano comum processar esse volume gigantesco e ainda ter que separar no nosso dia a dia, isso é verdade, isso não é, fica muito difícil num período como esse, né? E parece que no segundo turno a coisa ainda ficou um pouco pior, né? Porque como a gente colocou dois candidatos, seja no governo do estado ou seja a presidente, como colocamos dois candidatos, parece que são exatamente dois extremos, né? E a gente é praticamente jogar para a torcida, que a gente diz, né? Eu coloco ali a discussão muito polarizada. E esse efeito de esse grupo querer mentir sobre esse e esse grupo querer mentir sobre aquele e um querer defender muito o seu ponto, a gente vê as discussões mais acirradas, tendo que as pessoas tendo que desmentir, dizer isso não é bem assim, comprovar. Então a gente vive esse momento de saturação. Então num momento como esse, o TSE fazer a sua parte, tirar algumas coisas do ar, é importante, já deveria ter feito também com antecedência, mas fazer isso agora talvez não interrompa o estrago que já tenha acontecido, porque é um momento em que as pessoas estão querendo menos se informar agora, né? E é um momento complicado, né? Um momento realmente muito próximo de uma decisão aí, né? E outra coisa que se percebe que é um fato, infelizmente, corriqueiro, se discute mais a fake news do que os planos de campanha, do que os projetos registrados pelos candidatos. Exato. E não se aprofunda a discussão sobre os planos. Exatamente, né? Quer dizer, o que importa de verdade é muito pouco discutido, principalmente na rede social. Então, talvez exatamente essa avalanche de informações mentirosas ou, vamos dizer assim, polêmicas que são colocadas, elas passam a maior parte do tempo sendo discutidas por todos, né? Então a gente com certeza se envolve ali na por que o candidato fez isso, por que ele fez aquilo, por que ele fez um discurso dessa maneira, por que ele falou, se posicionou daquele jeito. E assim, uma avalanche de gente dizendo, aplaudindo aquilo e uma avalanche de pessoas criticando aquilo, sempre. E o que é de fato a verdade por trás do candidato, que deveria ser discutido, não é, né? Isso leva-se para os debates, né? A gente vê nos próprios debates, muitas vezes, ataques a candidatos, do que, na verdade, discussão sobre o que você vai fazer, o que você não irá fazer, né? Esses temas mais relevantes, parece que até a comunidade, as pessoas, né, os eleitores, preferem não discutir isso, mas, na verdade, vamos dizer, quebrar o pau. Porque eu acho que quebrar o pau talvez tenha um apelo maior nesse momento do que, na verdade, entender como vai ser feito, de que maneira vai ser feito, né? Uhum. E a gente sabe aí que não tem milagres, né? Não é possível fazer milagres aí, né? E se você for ver a fundo, tem muita gente que propõe muitas vezes milagres aí, né? E é isso que deveria ser discutido, né? E isso que diferencia o plano da promessa, né? Exato. O plano ele é estruturado exatamente no sentido, vai ser feito tal coisa, ela precisa de determinado tempo, o recurso para aquela coisa advém de tal lugar, né? Então você começa a ver ponto a ponto e aí se discute sim a viabilidade ou não daquela proposta, né? Exato. Exatamente o que não acontece hoje, né? As coisas são extremamente abstratas, né? E muitas vezes o que vai acontecer é depois, né? Então, depois que o candidato tomou posse, depois que ele está governando, aí sim com os ânimos menos acalorados, né? Aí alguém vai observar e vai dizer, puxa, mas isso estava no plano de governo, isso era proposta, né? E quer dizer, passa-se um ano de governo e você diz assim, quanto desse plano de governo foi cumprido ou foi colocado em prática? E você vê que a maioria não vira gaveta, né? É colocado na gaveta e, na verdade, o compromisso da população, muitas vezes, ele se torna, vamos dizer assim, mais acalorado ou mais, a população fica mais comprometida no momento do voto, né? Mas esquece que esse momento do voto é somente o início do processo democrático, né? Que começa ali no momento que você vai apertar o botão, que você vai escolher seu candidato e tudo mais, mas depois esquece-se de entender se isso está sendo colocado, se aquilo que você acreditava foi feito, né? Se você perguntar para a maioria das pessoas hoje, quem vocês votaram nas últimas eleições,
com certeza não precisa nem ir na de presidente e deputados. Se você vê nas eleições municipais, as pessoas com certeza desconhecem, né, em quem votaram nas eleições municipais, né? Então, esse processo agora a gente tem que entender que é o início, né, de um casamento que a gente começa, e independente se eu votar no cara que ganhou ou não, mas eu tenho que entender também por que esse cara está lá. E muitas vezes eu procuro só a proposta daquele que na verdade comunga com aquilo que eu quero, tal, e eu esqueço de olhar o outro lado. E o outro lado é tão mais importante quanto o lado que eu quero nessa história, né? Sem dúvida. A Karen coloca uma questão interessante aqui, né, a respeito da ministra do TSE, né, e a respeito das fake news ligadas à votação, a própria questão da urna, né? No dia da eleição começaram a se espalhar os mais variados vídeos e comentários em que muitas vezes a gente acaba, e ela coloca muito bem isso, a fórmula, né? Um amigo meu, na sessão onde eu estava, a urna não funcionou, nunca é com a pessoa. Não. Né? E quando como ela coloca também, que a gente pode observar nos vídeos pela internet, eram pessoas votando errado, ou seja, digitando o número do candidato a presidente no espaço de governador, e onde muitas vezes não havia candidatos a governador por aquela legenda e aparecia voto nulo, né? Então induzindo as pessoas a acharem que de fato havia algum problema. A ministra, ao relatar essas questões e desmentir, foi inclusive ameaçada pelas redes sociais. Então olha o momento que nós estamos vivendo, né? Quando se desconstrói uma mentira e as pessoas preferem acreditar na mentira a ponto de se ameaçar a uma ministra. É exatamente isso que a gente estava falando, né, Karen, né? É exatamente isso que a gente estava falando, né, Luciano? Porque eu quero tanto acreditar que aquilo seja verdade, né? Que a urna realmente não está funcionando, que se o candidato X ganhar é porque estava errado, tinha problema, né? Não é possível, né? Então eu quero acreditar tanto naquela mentira que eu compro como uma verdade. E mesmo alguém vindo depois para desmentir, não. E a mentira está aí, né? Isso é uma teoria da conspiração e tudo mais, né? Então eu quero acreditar tanto naquela inverdade que eu compro essa ideia de uma tal forma, né, que eu vou acreditar, né? Começa aí, se a gente puxar o jogo dos 7 erros da mentira aí, você já começa, né? Como é que a pessoa entrou já com o celular para votar na urna? Né? Já começa o detalhe aí, né? Se ela filmou já está praticando um crime eleitoral. Já está com um crime eleitoral já foi mal intencionado. Na conta, né? Quer dizer, já foi mal intencionado. Por que você não viu, por exemplo, um vídeo da pessoa filmando a urna, votando, dizendo, olha, está tudo certo aqui. Tá tudo tranquilo. Eu costumo dizer que é igual aqueles reviews que a gente faz de hotel na internet, né? Você vai entrar lá numa página de um hotel e fala, deixa eu ver se esse hotel é legal, né? Deixa eu ver como é que são os comentários. Qualquer site que você vai alugar um hotel ou um imóvel de temporada, né? Você vai olhar lá e você vai ver que a maioria das coisas que estão lá são coisas ruins. Então está lá, o chuveiro não funciona, tem barulho perto do restaurante, a cama é desconfortável, né? Eu falo assim, ninguém vai passar lá e vai dizer assim, nossa, que hotel tranquilo, né? Passei uma ótima noite aqui, né? Olha, o café da manhã foi fantástico. Ninguém vai entrar para fazer um elogio, né? Então, da mesma forma, nasce esse período de fake news nessa vibe, né? Todo mundo vai querer falar tudo de ruim que está acontecendo, ou que não está acontecendo, mas, puxa, seria bom que se fosse isso mesmo, né? E beleza, né? A gente vê, ontem eu deparei com uma postagem na internet, por exemplo, de algo escrito numa faculdade, no banheiro de uma faculdade, né? De forma assim, grotesca, agressiva e tudo mais, né? E daí você fica pensando assim, será que realmente foi a pessoa quem tirou a foto daquilo não foi a mesma pessoa que escreveu? E que quis criar uma polêmica sobre aquilo? Será que ela não quis denegrir a imagem daquele candidato X mesmo na história, né? Ou será que realmente não foi? Foi ao contrário. Então a gente já começa a duvidar até da verdade, percebe? Né? Exatamente por causa desse volume de inverdades e tudo mais. Agora, em relação à urna, gente, né, difícil, né? Houve a própria ministra foi lá e desmentiu que havia o problema com a urna. Então, assim, não dá para acreditar que realmente houve problema, né? Agora, se houverem outras questões
no segundo turno, que elas sejam investigadas também, e beleza. Mas assim, a gente não pode duvidar normalmente do que aconteceu, né? Senão, se a gente começar a passar a duvidar disso, a gente vai até duvidar de leis, né? Então, é preciso prender. Não precisa. Então, a gente vira terra de ninguém, né? Vamos para um apocalipse, né, Luciano? Uma questão interessante que o Rogério coloca, que são as pesquisas, né? Nós vimos aí em algumas questões interessantes, por exemplo, o Rio de Janeiro, né, que você tinha 2 candidatos como favoritos, um sumiu da lista e um terceiro ultrapassou os 2. Né? Como é que se justifica essa questão? Mas no Rio a gente tinha uma quantidade de votos declarados como brancos, nulos, abstenções. A migração foi dali, né, no caso específico do Rio de Janeiro. Mas pesquisa é uma coisa muito complicada, principalmente na última semana, né? Você vê que os números mudaram muito, né? Tanto não só nacionalmente, mas assim, se você for procurar cidade por cidade, né? No interior, principalmente de São Paulo, a gente viu como isso mudou praticamente no último dia. A pesquisa que não falha, e se você observar, se você for olhar do primeiro turno, você vai ver que aquela pesquisa a boca de urna é aquela que acaba sendo mais fiel. Então, quem olhou a pesquisa boca de urna às 5 da tarde já sabia o resultado das eleições, né? Isso estava muito claro nessa pesquisa, que é a de última hora. Por quê? Porque realmente o perfil do eleitor é definir realmente no momento que ele entra, né? Quantas vezes na época que a gente tinha os santinhos jogados no chão, que virava aquele mar, e graças a Deus isso aos poucos está quase execrado já, né, de você ter aquele mar de santinhos jogados no chão. Quantas pessoas iam lá, escolhiam um santinho no chão e falavam, eu vou votar nesse aqui mesmo, né? Quantas pessoas procuram ou pedem um auxílio no dia da votação ou no anterior à votação, eu não decidi ainda e tenho que fazer isso, né? Tenho que ir lá apertar o botão, quem que você quer que eu aperte aí? Pergunta normalmente o marido para a mulher, o pai para o filho para o pai, né? Então essa discussão sobre como eu vou amarrar mesmo o meu voto, ela é bem decidida no último dia, no gargalo das emoções ali, de sábado para domingo. Então a pesquisa ela serve para balizar sim, você tem uma base, mas assim, por isso que eles deixam claro ali aquela margem que a gente até brinca aí, né? A margem de erro para mais ou para menos, né? Que muitas vezes sai bastante fora ali. Mas é porque realmente a decisão acaba muito acontecendo nos últimos instantes, né? E isso tem um impacto, realmente tem um impacto no resultado aí, né? É preciso ficar atento, mas não vamos dizer assim, não ser direcionado por esses números, por esses resultados, né? Porque as coisas podem mudar sim. E que bom que podem mudar. Isso mostra que as coisas não estão decididas anteriormente, né? Uma outra questão que a gente tem que se atentar também quando fala da urna, né, é que eu uso esse termo, mas ela aproveita votos. E a gente vê exatamente isso no resultado da eleição, né? Se as pessoas votam de maneira errada na ordem, né, por exemplo, a gente tinha voto para deputado como o primeiro voto, né? E a gente acabou vendo muita gente que disse, eu votei e não apareceu a foto do candidato a presidente porque digitou o número de deputado e confirmou, o número de presidente, né, no perfil de deputado e confirmou esse voto. Né? Fato que explica aí, e a gente sempre tem isso, né, os partidos com os candidatos a presidente que puxam mais voto, a governador que puxam mais voto, são os que têm maior votação de legenda, né? Foi o caso do PSL, né, que teve mais de 1 milhão, né, de votos na legenda. Isso acaba a desinformação, ela acaba muitas vezes contribuindo para resultados, né? Então, se eu não tenho uma informação concreta de qual é a ordem, nós tínhamos vários votos ali, né? Deputado federal, estadual, 2 senadores, enfim, se tinha uma avalanche de informações. Então foi-se muito falado na imprensa, todo mundo falou, leva uma colinha, deixe seus números lá, a ordem é essa. Mas quando eu trabalho com a desinformação, a pessoa chega lá perdida, não sabe como vai fazer, não sabe o número do seu candidato, não sabe a ordem que vai acontecer. Isso de alguma forma
forma vai privilegiar. E aí a gente voltamos a cair no arcabouço das fake news, por quê? Porque é tanta informação que eu já não consigo separar dentro desse volume gigante o que é verdadeiro e o que não é verdadeiro, né? E aí as urnas acabam sendo realmente beneficiadas, como você está dizendo, por erros clássicos de desinformação, né? A história de que você vota em tal escola, e você chega lá na escola, não é a escola que você vota, acaba perdendo, né, a história. O seu título, as pessoas não vão antes saber se seu título está regularizado. Chega na hora de votar, não está regularizado o seu título, né? Então você não se informou antes sobre isso, não consegue votar. Então algumas questões de desinformação também podem comprometer, né? Além das fake news, se eu não estiver informado da forma correta como a coisa vai acontecer, eu posso, na verdade, ser impactado negativamente também. Sem dúvida. E, de fato, a gente acaba vendo isso, né? Quando a gente fala, por exemplo, no voto de legenda, né? Na última eleição, por exemplo, o PT teve 27% dos votos de legenda. Nessa eleição caiu um pouco, caiu para 18%, né? Com a queda proporcionalmente aí. O PSDB teve cerca de 13,5% dos votos destinados à legenda na última eleição. Esse ano caiu para 7%. Olha só. Né? O PSL tinha tido 0,5% de voto de legenda, esse ano subiu para 15% dos votos destinados à legenda. Então a gente percebe também essa questão. Essa diferença. E hoje, assim, acho que nessa eleição o efeito 17 foi avassalador, né? Acho que se um Cone tivesse candidatado com o número 17 da legenda, ele já estaria eleito, né? Porque exatamente é um efeito em massa, né? De uma legenda, de um partido que, na verdade, estava representando uma maioria, né? E muitas vezes a gente tem esse processo assim, de pensar sempre em maioria, né? Eu não quero estar no lado perdedor da moeda, né? E aí quem não se decide, muitas vezes, na hora de se decidir, vai lá e fala assim, eu vou na maioria, né? Eu vou de alguma forma aqui para esse lado da onda, né? Eu quero fazer parte desse grupo aqui. E aí acaba se beneficiando mesmo, né? Tanto o número de cadeiras, né, que a gente viu na Assembleia, né, tanto federal quanto estadual, quanto, na verdade, nos cargos majoritários. A gente viu essa avalanche da legenda aí imperando, né? E uma questão que se falou muito no segundo turno, no final do primeiro turno, era a questão do voto útil, né? Se falava demais nisso nas redes sociais. Fulano não tem chance, Beltrano não tem chance, né, querendo converter esses votos na ação, e que eu acho que é um dos maiores absurdos que se faz numa eleição, porque a gente esquece que mesmo aquele candidato que não tem chance, tem pautas interessantes. Exato. E que se ele tem uma votação expressiva, aquela pauta que às vezes não está contemplada pelo candidato A ou B, né, pode vir a ser contemplada, porque olha, muita gente votou ali em função daquela pauta, então vamos trazê-la para cá. Acho que a maior falta de respeito, né, Luciano, que existe, a questão mais antidemocrática que existe é essa, né? Eu querer te convencer que você está fazendo besteira, né? Então, quer dizer, se democracia é isso, é eu escolher, na verdade, quem eu concordo mais, quem tem mais a me apresentar propostas, discussões, pautas que se conectam comigo, né? Porque eu vou desistir dessa ideia, né, de estar dentro dessa caixinha, vamos dizer, dentro desse grupo, para estar, na verdade, fazendo parte de um grupo maior que eu não concordo, que não tem nada a ver, né? Então, essa discussão do voto útil no primeiro turno foi realmente, principalmente na última semana das eleições, foi batido de uma forma muito assim, olha, meio que chamando mesmo as pessoas de bobões, né? Quem não, se você é um bobão aí, se você não está, na verdade, ou com A ou com B, né? E agora no segundo turno, de forma menos agressiva, mas acontece do mesmo jeito. Você tem 2 candidatos ao governo, 2 candidatos à presidência, e assim, você é obrigado a estar em uma dessas 2 caixinhas, né? Porque, na verdade, você pode não concordar com nada ou com maior parte do A e também não concordar com a maior parte do B. Então, se eu sou Haddad, não sou Bolsonaro, se o Bolsonaro não sou Haddad, então você já é rotulado, né? Então, isso é o preço mais alto que a gente paga pela democracia, porque, na verdade, eu sou obrigado a estar dentro de uma caixinha
ou dentro de outra, né? É bom que a gente pense nisso. Se eu não concordo com isso, se eu não concordo com aquilo, né? Eu estou em outros lugares, eu posso estar em outros lugares, né? Você tem outros tipos de recursos aí de voto, né? Você não precisa, você não é obrigado, eu acho que esse que é o detalhe, né? Você não é obrigado a votar em A ou em B, você pode votar em A, em B, em branco, em nulo, ou justificar seu voto, não votar, você tem muitas possibilidades aí dentro desse processo. Isso é democracia, né, Luciano? Exatamente, a gente vê uma discussão muito grande nas redes sociais disso, né? Olha, você tem duas opções. Exato. Na verdade, mesmo no segundo turno, você tem 5, porque você ainda tem os 2 candidatos, você tem branco, nulo e abstenção. Exatamente, você ainda tem 5 possibilidades aí, né? Então, quer dizer, isso é um processo democrático e é preciso que o outro aceite isso, essa sua postura, né? Puxa, se eu não concordo, né, com nem A, nem B, e alguma coisa ali eu tenho outras possibilidades, né? E as pessoas precisam entender que o processo democrático também indica isso, né? Olha, nós temos uma fração significativa da população que estava insatisfeita com os 2 perfis apresentados. Exatamente, e que importante, né? Porque senão a gente vai descartar todo o resto, todos os outros candidatos. Se você somar a porcentagem de todos os outros candidatos, você tem uma parcela boa que não concordava nem com o primeiro nem com o segundo que ganhou. E agora dizer que você é obrigado a se enquadrar dentro de uma dessas 2 caixinhas, né? Essa obrigação deixa de ser democracia, né? Deixa de ser democrático. Em especial porque a gente não viu até agora no segundo turno nenhuma proposta de assimilação desses outros. Exatamente. Né? Não é uma questão de apoio ou de troca política, mas olha, eu vi do candidato tal um plano interessante que eu quero incorporar no meu plano de governo. Sim. Não se vê esse tipo de discussão, que a gente via mais comumente em outras eleições. Exato, né? Eu enxergo isso, né? Olha, não foi só uma aliança, meramente ali um convênio, né? Aparecendo nas câmeras, dizendo, olha, estou apoiando fulano, tapinha nas costas, em troco de um ministério, em troco aí de uma participação política dentro, juntar o meu partido ali, né? Não é só uma questão de sobrevivência, né? A gente realmente, nessas eleições, a gente viu quase nada, né? Exatamente desse agregamento, né, de dizer, puxa, peraí, eu votei no candidato Z e esse candidato Z eu estou vendo representado agora no A, eu estou vendo representado no B de alguma maneira, né? Essa discussão inexiste, né, hoje. E até porque assim, a gente não está tendo debate também, né? Então acho que essa falta de debate faz com que a gente tenha esse distanciamento também de enxergar aquilo que eu acredito e que estava exatamente essa proposta ali dentro de algum lugar, né? E que isso pode vir a tomar discussão posteriormente, seja no âmbito municipal quanto no âmbito nacional também nas próximas eleições, né? Isso que de alguma forma eu acredito em outros partidos, a gente não vê isso tomando conta agora para um segundo turno, né? É um prejuízo para quem? Para a democracia, né? Para a gente que acredita que ainda é possível transformar um país de uma forma mais livre, mais democrática e não menos obrigatória assim, da gente estar sendo rotulado, né? De alguma maneira. A gente só tem a esperar aí que, quem sabe, nessa reta final, né, a eleição volte ao debate, deixe de lado o embate, né, que sejam discutidos, de fato, os planos e não as fake news. Exatamente. A gente tem um pouquíssimo tempo, né, Luciano, agora para o segundo turno, e exatamente o que preocupa é que a gente tem um volume gigantesco, como a gente disse, de informação, então a gente tem todo mundo querendo nos convencer a entrarmos em uma das 2 caixinhas existentes, né? Então, assim, é importante que a gente pense, não precisa desfazer amizade, não precisa sair de grupo, não precisa discutir exacerbadamente. É claro que você tem o seu direito de falar, as redes sociais trazem isso, né? Eu posso falar, eu não tenho só que escutar agora, mas se eu for falar, que eu fale com propriedade, que eu tenha respeito com a opinião do outro, isso é um Estado democrático, isso é eu poder me expressar de alguma maneira, que eu tome cuidado para não ser, na verdade, uma vaquinha de presépio no processo, né, que vai estar disseminando algo falso ou que vai estar só disseminando aquilo que na verdade é um discurso que não é meu, que eu talvez nem acredite tanto assim, mas como eu estou desse lado, eu vou ter que abraçar isso. Então, assim, que a gente
tenha um cuidado para levar esse debate aí, não só os candidatos levarem, mas que a gente leve um debate de forma mais saudável e principalmente com mais respeito, né? Porque é isso que vai fazer com que a gente construa um país mais democrático, que a gente trabalhe de uma forma mais... que a gente não perca essa voz que a gente ganhou com as redes sociais, né? Que a gente consiga trocar essa ideia de uma forma muito mais natural e sem prejuízo para todo mundo, né? Eduardo, agradeço a presença e deixo o programa sempre à disposição para a gente continuar trocando ideias aqui. Eu que agradeço, Luciano, e a sua audiência fantástica aqui da TV Educadora de Batatais. Bom, nós vamos a um breve intervalo. Na sequência, vamos falar do novo espetáculo do Grupo Teatral Plenitude. Não sai daí, nós voltamos já. Sétimo bloco do Educador em Entrevista, agora na companhia aqui do Thiago Guerreiro. Thiago, obrigado pela participação, boa tarde. Boa tarde, Luciano, muito obrigado pela oportunidade. Boa tarde a todos que nos acompanham pela Educadora, mais uma vez. Bom, mais um espetáculo no Grupo Teatral Plenitude, com estreia nesse final de semana. Exatamente, dia 19, 20 e 21, sexta, sábado e domingo, a gente volta a palco agora com Aladim, Aladim, a Lâmpada Maravilhosa. Então é mais um projeto que a gente tira do papel, que a gente tira da gaveta e traz para a população acompanhar. Uhum. Há quanto tempo de produção, Thiago? Olha, Luciano, já vai para 5 meses, praticamente. Desde processo de montagem, estudo, aulas de canto, então tem todo esse tempo aí correndo atrás para trazer um bom projeto para o Batatais. Uhum. Vamos falar um pouquinho do elenco, né? Tamanho da estrutura, como é que vocês têm montado isso, né? Qual o número de atores, de pessoas envolvidas no projeto? Nós estamos hoje com 11 atores em palco. Além disso, tem o pessoal da produção, que é um número considerável. Nós estamos com 5 pessoas auxiliando a gente a produzir essa peça. E o elenco também mete a mão na massa, né? Precisa... Primeiro, para poder fazer acontecer, que é um projeto relativamente maior, e para se envolver também, né? Tem figurinos, cenários, tudo a gente precisa fazer andar também. Uhum. E por isso a questão do tempo, né? Do investimento no tempo, até para, quando a gente pensa em cenário, figurinos, demanda tempo para a produção. Sim, sim. Esse tempo de 5 meses que eu te passei, que eu comentei agora, é um tempo que a gente vem gastando já em botando a mão na massa, produzindo. Mas esse espetáculo a gente desde o começo do ano já estava desenvolvendo, trabalhando, então tem muita coisa, precisa realmente, como você disse, desse volume de pessoas e tempo para fazer andar. Porque é muita pesquisa, é muito estudo, são várias opções que a gente leva para palco de cenário, figurinos, como são 11 atores. Nós temos pessoas que duplicam personagens, então é um volume de trabalho a ser confeccionado muito grande. Uhum. A Luísa aqui parabenizando pela produção, pelo espetáculo e perguntando a respeito de texto, né, no que vocês se inspiraram para produzir. Essa obra específica, ela tem algumas fontes. Nós fomos realmente direto na fonte, na obra de 1700, lá dos contos da Sherazade, e também a gente sofre influências daquilo que a gente conhece, do que o público conhece, que tem aquela questão famosa da obra da Disney, que é uma das versões mais consagradas, mais conhecidas. Nós temos também referência num trabalho do Tim Burton, que ele dirigiu em 1986, que é uma versão que é conhecida do público, que é a versão dos contos de fadas, os teatros de contos de fadas que a TV Cultura exibia, que muitas pessoas não sabem que o Tim Burton chegou a dirigir uma dessas versões, que é uma versão um pouco mais macabra, tem a pegada que ele costuma trabalhar. Uhum. Então, assim, são 4 linguagens de texto que a gente analisou, até do Paulo Coelho, versões diferentes, e partindo também para musicais. A gente analisa tudo para ter um parâmetro, né? E para criar o nosso, a partir de a gente saber o que o pessoal assiste, do que já foi produzido, do que foi trabalhado, a gente consegue também criar a nossa identidade. Perfeito. Marina,
perguntando a respeito dos horários de apresentação e dos valores dos convites, Tiago. As apresentações elas vão ser às 8 horas, em todos os 3 dias, na sexta, sábado e domingo. E os ingressos eles estão sendo vendidos antecipadamente a R$10 com os integrantes do grupo. E também está tendo uma ação lá na bilheteria do teatro. Então vocês têm 2 formas de conseguir esse ingresso antecipado. Na bilheteria, no horário já de apresentação, vão ser aplicados 2 valores, R$20 a inteira e a meia a R$10. A gente aconselha que compre antes para conseguir o desconto, para a gente já ter um controle de garantir o seu ingresso. Justamente para estimular ainda mais. Já comprei, está na mão, então vamos assistir. Karina perguntando a respeito de classificação indicativa. É livre. A gente costuma classificar Aladdin, principalmente por questão da Disney, como uma peça infantil, mas a nossa versão ela não é infantiloide, ela segue a linha lúdica. Então, é para a família toda. A criança vai gostar, o adulto vai gostar, porque também traz questões atuais. Tem uma pegada que vai para o feminismo, tem a questão dos ideais, essa luta que a gente está tendo tanto hoje, que até vocês estavam comentando no bloco anterior, se encaixa. É uma peça que dá para trazer para a nossa realidade. Perfeito. E como é que foi a adaptação do texto? Quem fez essa transformação? A adaptação fui eu que fiz. E assim, o pessoal do grupo acompanhando, lendo, dando seus pitacos. E é aquele processo maluco, insano de você estudar, buscar os costumes do local, porque é uma outra região, então tem um cuidado com isso, tem um estudo sério atrás, não é simplesmente pegou um texto qualquer e vai levar para o palco. Não, tem toda essa questão, tem a questão das músicas, porque a gente está levando música também para o palco, então tem letra autoral, não é simplesmente um plágio, uma cópia, não. Então tem as nossas versões, é a nossa cara, é o nosso jeitinho. Uhum. Nós falávamos a respeito da questão da estrutura de produção, né? Você tocou nas músicas, como é que são feitas, aí são escolhidas, tem composições também, como é que rolou a parte musical do espetáculo? A parte musical, a gente tem um playback ali que a gente também chegou a trabalhar, mas a gente vem fazendo um trabalho junto com o pessoal da Maxton, o Hamilton, a Stephanie, então tem esse apoio. É difícil, ainda mais para a gente que está se arriscando cada vez mais a cantar, porque nós não somos cantores, nós somos atores que vão cantar. Então tem todo um trabalho ali de formiguinha para poder chegar num bom resultado para a plateia. Uhum. A Carol perguntando a partir de que idade paga? Até 3 anos de idade a gente não cobra, não é pagante. A partir dessa idade já tem o valor fixo para quitar, ou R$10 da inteira, do antecipado ou a meia entrada. Porque já ocupa espaço, a criança já consegue ter a compreensão do que está acontecendo. A gente vê hoje crianças menores que isso, compreendendo vídeos que vê na internet, que mexe no celular, elas hoje são muito ligeiras, né? Então essa é a faixa etária que é recomendada. A partir de 3 anos, principalmente porque tem coisas direcionadas para as crianças, tem essa parte lúdica. Então a partir de 3 já paga o valor de R$10. Vanessa parabenizando pela ação, diz que sempre acompanha todos os espetáculos e que esse ano estará com o filho lá. Muito obrigado, Vanessa. A gente agradece a você e a todo mundo que acompanha sempre o nosso trabalho, que vai ao teatro, independente para ver a gente, os outros grupos da cidade ou as companhias de fora que vêm, vá ao teatro sempre. E muito obrigado por prestigiar o nosso trabalho. A gente fica muito contente porque a gente faz para vocês. Rafael também parabenizando pela apresentação e colocando os horários de venda no teatro, que vocês estarão lá. A gente está seguindo praticamente o mesmo horário do Teatro Municipal. Como a gente está em processo de montagem, então aquela correria, a gente está seguindo os seguintes horários, das 9 da manhã às 4 da tarde. Às vezes a gente acaba estendendo um pouquinho, porque chega o pessoal, tem o movimento do teatro mesmo, mas desse horário, das 9 às 16, você vai encontrar pessoal lá. O horário de almoço também está ficando pessoal, então dá para aproveitar, não fecha a bilheteria.
E se por um acaso não conseguir ir ao teatro, está chovendo, horário de trabalho, se tiver alguma desculpa aí para não ir ao teatro, procura a gente nas redes sociais, pode ligar para a gente, ou até, se permitido, posso passar meu telefone, que é o 16 99195 6128. Eu vou repetir, 16 99195 6128. Pode mandar o WhatsApp, pode ligar, procura a gente leva, a gente entrega, a gente dá um jeito. A gente quer que o público vá ao teatro, que a gente consiga movimentar a cultura da cidade. A Clara também parabenizando pela apresentação e colocando a respeito de se não existe possibilidade de algum dia ter horário mais cedo para as crianças. Então, a gente faz realmente esses estudos. Nós temos apresentações direcionadas para as crianças, mas uma questão de público, a gente resolveu fechar nesses horários essas 3 primeiras apresentações. É um projeto que volta, ele vai ser reapresentado, mas eu não posso te garantir exatamente quando. Então, assim, aproveita, sábado à noite, geralmente as crianças dormem um pouquinho mais tarde porque não tem aula, aproveita. Não dá para ir no domingo, não dá para ir na sexta, vai no sábado, aproveita. É um horário que, assim, como a duração não é extensa, o espetáculo tem em torno de 1h20, dá para ficar, dá para manter, dá para levar as criançadas para dar uma voltinha. Então é gostoso. E assim, um filme, se você pega para assistir, tem uma duração disso para mais. Então dá para prender atenção. Maravilha. É sábado. Maravilha, Tiago. Eu agradeço a presença aqui no programa com a gente. Em função do horário eleitoral gratuito, aí, a gente tem um tempo um pouquinho limitado. Nós agradecemos e vamos ficando por aqui. Lembrando que às 18h30 temos Cidade na TV. Você fica agora com o horário eleitoral, na sequência, na companhia da TV Brasil. E nós voltamos amanhã, como sempre, no mesmo horário, aqui no Educador Entrevista.